E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o relatório de aula prática de mecânica geral aplicada. Vou ensinar aqui para vocês aqui passo a passo, né, como que funciona, como que deve ser feito, ok? Então, primeiramente aqui temos algumas indicações aqui de como realizar o trabalho. Ele deve ser entregue por meio de relatório, tá bom? Então, ele deve ser feito em Word ou você pode converter em PDF, também fica a seu critério. Mas ele tem que ter introdução, metodologia e etc, beleza? Então vamos aqui para baixo. A primeira etapa aqui é de MRU, beleza? Então a gente vai utilizar o laboratório da Algetec, diretamente lá do portal, e a gente vai ter que fazer o experimento aqui do MRU. Então temos esse sensor aqui, tá bom? Esse projeto aqui, que provavelmente é um sensor, e você vai jogar bolinha, todas as vezes que você for jogando a bolinha aqui, você vai anotar os valores numa tabela, beleza? Então aqui tem todos as dicas, né, do que deve ser feito. E aqui tem vários tempos, né? Instantes de tempos. E depois disso você vai ter que anotar todos os valores aqui do espaço, né? Do tempo e também do tempo ao quadrado, ok? Então você anotando esses valores aqui, lembrando de tirar print de todos os valores, né? Lembrando de tirar print de todas as etapas, né? Para realizar o experimento, isso aqui é muito importante, tá bom? Então é isso. Nessa primeira etapa é basicamente fazer isso, né? Também temos que calcular as velocidades nos pontos, né? Então, em cada ponto específico, a gente vai ter que fazer um cálculo diferente, beleza? Então, o que eles estão pedindo para você anotar numa tabela e utilizando as fórmulas da velocidade média. Então, a gente pega aqui o ΔS4, né? Que seria a média da velocidade 2 menos a 4, tá bom? Para descobrir qual que foi no período, né, de delta 4, né? Delta S4, a velocidade dela em relação ao tempo. Então, é basicamente isso, né? Tendo esses valores, a gente consegue encontrar a velocidade média no tempo, né? De 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8, né? E 8 a 10. Então, é o tempo fracionado aqui, né? A velocidade média fracionada no tempo, em diversos tempos diferentes, né? Beleza. Então, aqui temos o checklist, né? Que você vai ter que montar o experimento, nivelar a base, realizar uma inclinação de 10 graus. Você vai ter que ligar o multicronômetro, né? Realizar o experimento, anotar os valores, né? E calcular os valores. Então, fechou. Para essa etapa é basicamente isso. Então, agora vamos aqui para a nossa próxima etapa. Já nessa próxima etapa aqui, a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais da cinemática e da dinâmica, beleza? Então, nessa aqui é uma aula prática mesmo, para você botar a mão na massa. Então, você vai precisar de um cronômetro, basicamente, e você vai precisar fazer esse trabalho em grupo, tá bom? Mas não sei se é necessário, você vai ter que ver diretamente lá com a faculdade, com o seu mediador, o que precisa ser feito. Vai precisar de uma balança eletrônica, né, de precisão, e um kit de plano inclinado, de um grupo. Então veja com o seu mediador se precisa realmente fazer isso diretamente lá no polo da sua faculdade ou se você precisa fazer, se você pode fazer na sua casa mesmo, tá bom? Então vamos ver o que a gente deve ser feito aqui. Aqui, caso for usar no laboratório, né, utilizar jaleco, EPIs, né, e etc. Então vamos para baixo aqui. Então a gente vai ter que montar um sisteminha desse, que a gente vai ter um carro aqui, uma linha que liga o carro a esse disco de massa, tá bom? Então conforme você vai adicionando pesos aqui, o carro ele vai andando. Mas qual que é o pulo do gato aqui, né? Porque como ele tá num plano inclinado, então a velocidade dele aqui vai ter uma velocidade diferente conforme você vai adicionando massa, tá bom? Então é esse experimento que você deve fazer. E qual que vai ser aqui o nosso checklist, né, para realizar esse tipo de experimento? Então a gente vai precisar fazer o nivelamento do plano. A gente vai ter que medir a massa do carro, do gancho e dos discos de massa, prender o cabo no carro e no gancho. Então a gente vai ter que definir as posições iniciais e finais do movimento, realizar o procedimento experimental descrito nas três diferentes condições de distribuição dos discos, de massa no carro e no gancho, beleza? Então é um trabalho bem prático aqui que vai tratar aqui a segunda lei de Newton, beleza? É pelo método de experimentos, né? Então é basicamente isso. Isso aqui nessa parte você vai ter que botar a mão na massa mesmo. Então aqui agora vamos para a próxima etapa. Para nossa próxima etapa aqui, a gente vai falar sobre energia, momento linear, angular para partícula, beleza? Então, nesse aqui também é um trabalho experimental, né? Então, você vai ter que fazer na prática ali. Você vai precisar de um cilindro de gás, cronômetro digital, paquímetro, cilindro oco. Então, provavelmente você vai ter que procurar o laboratório lá da sua faculdade para ver se
realmente existem, né, estrutura, né, para a gente fazer isso e não existe solução digital. Então esse trabalho aqui realmente tem que ser feito na prática, tá bom? Você vai precisar de alguns EPIs, né, coisas básicas, calça, calçado e etc. Então, qual que é a atividade proposta, né, dessa etapa? É a determinação experimental da energia cinética de rotação e energia cinética de translação, beleza? Então aqui a gente vai calcular a energia potencial, né, que é a energia cinética, mais a energia cinética de translação e a de rotação, beleza? Então aqui é a nossa energia potencial total, né, provavelmente. Vamos para baixo aqui, temos algumas fórmulas, né? E qual que é o checklist, né? O que a gente deve entregar nesse trabalho? Então a gente vai ter que indicar qual que é o momento de inércia do cilindro maciço e do cilindro oco com um eixo de rotação, determinar a velocidade, né? Montar uma analogia de conservação de energia com consideração hipotética. A gente vai ter que medir a massa dos cilindros. O plano inclinado deve ser posicionado em 6 graus, beleza? Determinar o deslocamento entre duas posições definidas dos momentos lineares. Então, aqui tem um checklistzinho, né, completo aqui do que deve ser feito. Provavelmente vai ser feito isso aqui num laboratório, então o professor ele vai explicar certamente ali o que deve ser feito nessa etapa, beleza? Então aqui temos um checklist só para a gente não esquecer do que deve ser feito, beleza? E aqui temos também uns resultados, né? O que a gente deve entregar também, tá bom? Então aqui a gente deve determinar o valor da energia cinética total, definir energia potencial, explicar a diferença entre energia cinética e energia potencial total, né? E entre outras, né? Então, basicamente isso aqui nessa etapa aqui do nosso trabalho. Então, agora a gente vai para a próxima etapa. Então, aqui para a nossa próxima etapa é parecido com a etapa anterior, beleza? Então, a gente vai precisar de um papel carbono, uma régua de inox, né? Uma balança eletrônica e um conjunto mecânico. Então, isso aqui é um experimento que vai ser realizado na prática, ele não vai ser realizado em laboratório. Então, não existe solução digital. Eu digo laboratório virtual, tá bom? Então, isso aqui vai ter que ser feito presencialmente. Então, qual que é o procedimento desse trabalho aqui? A gente vai ter que fazer uma análise do impacto central entre duas partículas de mesma massa por intermédio de uma rampa de lançamento. Então, a gente vai lançando as bolinhas, né? E entender o movimento delas. Então, essa aqui é basicamente a, o cálculo teórico, né? Do que seria o lançamento das bolinhas, né? E aqui temos um checklist do que deve ser feito, né? Então a gente vai posicionar a folha 3 no kit, né? E etc. Então isso aqui o professor vai explicar certamente o que deve ser feito nessa etapa, beleza? Então aqui temos uns resultados também. Então agora vamos para a próxima etapa aqui do nosso trabalho, beleza? Então para essa etapa aqui a gente vai utilizar o laboratório da Algetec, tá bom? E vai ser realizado para calcular o pêndulo balístico, beleza? O experimento do pêndulo balístico. Então vamos dar uma olhada aqui embaixo. Aqui temos um tutorial, né, de como que deve ser feito, né, os procedimentos passo a passo. Aqui temos algumas fórmulas. E depois disso, após concluir o experimento, né, você tirar todos os prints e explicar passo a passo como você realizou esse trabalho, você vai utilizar essas fórmulas aqui para fazer o cálculo das velocidades iniciais dos projéteis, beleza? Então, com as velocidades iniciais, a gente consegue calcular a nossa trajetória ali, tá bom? Então, aqui temos o projétil e a gente vai preencher essa tabela aqui com a energia potencial, a velocidade e a velocidade de 2 e a velocidade de 1, beleza? Preenchendo essa tabela, a gente vai ter que se ligar nesse checklist aqui. Então, ou seja, a gente tem que posicionar um encosto a 5 milímetros, armar o disparador, posicionar a esfera do lançador, né? Todos os checklists aqui certinho do que deve ser feito. Então, vamos ver se é só isso mesmo, tá bom? Nessa etapa aqui. Então, nessa etapa aqui é só utilizar o laboratório da Algetec, tirar os prints, né? E preencher a tabela. Então, vamos para a próxima etapa aqui. Então, para essa etapa aqui, ela é um pouquinho mais avançada, tá bom? Que a gente vai ter que utilizar um programa que chama Octave. O que é o Octave? É um programa, é um software que ele é bem parecido com o MATLAB, tá bom? Então, é um programa como se fosse um programa de códigos, tá bom? Onde você digita seus códigos ali e recebe os resultados. Então, ele é próximo ao MATLAB ali, é mais parecido com um código ali de programação, como um Python, algo do tipo assim, sabe? Então, na forma de utilizar ele. Então, primeiramente aqui, né, a gente vai ter que fazer os procedimentos, né, onde a gente vai ter que calcular a matriz para a rotação do formalismo ZXZ. O cálculo deverá ser realizado de forma analítica e computacional. Então,
baseado nesses valores aqui, né, nessas posições, a gente vai ter que realizar os cálculos, tá bom? Jogando no Octave. Então aqui temos o tutorial, né, do que deve ser feito, etc, né? E como que a gente deve fazer isso aqui no software, tá bom? Então a gente vai ter que realizar os códigos aqui, colocar os códigos no Octave. E depois disso, né, do Octave, a gente vai ter que anotar todos os dados, né, que a gente conseguiu, tudo que a gente aprendeu, né, sobre essas etapas anteriores aqui do que a gente fez, né, para conseguir chegar no resultado. Então temos que tirar print de tudo, né, explicar como que a gente realizou o experimento e qual que é o resultado que a gente encontrou, beleza? Então esse aqui é utilizando o Octave. Temos essa outra etapa aqui também. O vídeo está ficando um pouquinho longo, mas eu estou explicando aqui, né, passo a passo, né, explicando um pouco aqui de como que está funcionando esse trabalho aqui de roteiro, tá bom? Então, para essa próxima etapa aqui é sistemas de partículas de corpos rígidos. Então, nessa etapa aqui, a gente vai ter que baixar um programa que chama MD Solids. Vamos ver o que ele serve aqui. Ele é um software, né, de mecânica dos materiais, comumente chamado de resistência de materiais mecânicas dos sólidos deformáveis. Tá bom, não explicou muito bem o que seria esse software, né? Mas vamos entender aqui melhor como que funciona. Pelo que eu tô vendo aqui, ele basicamente calcula, né, o momento de inércia do formato dos objetos, tá bom? Então, como você pode ver aqui, ó, temos aqui o funcionamento dele. Aqui vai ter um tutorialzinho, né, do que a gente vai ter que fazer. Vamos para baixo aqui. Então, ou seja, temos aqui um retângulo, né? Então você vai jogar os dados aqui do retângulo e ele vai dar ali nosso momento de inércia, né? E etc, né? Então, basicamente é isso esse programa. Não parece ser tão difícil isso aqui, eu acho que é até bem mais simples, né? Então, lembrando que ao baixar o aplicativo, ao realizar os experimentos aqui, tirar todos os prints, né? Anotar os valores, o que você encontrou nesse trabalho, né? E é basicamente isso nessa etapa. Então, agora vamos para outra etapa. Vamos para baixo aqui. Aqui, ó, aqui tem mais coisas, tá? Então aqui, como você pode ver, ó, tem um shape diferente aqui, tem um formato diferente, onde tem 3 retângulos diferentes aqui. Então a gente precisa calcular qual que é o momento de inércia desse formato. Então a gente consegue descobrir isso aqui tranquilamente, ainda mais utilizando softwares, tá? Que é bem mais fácil. Então você vai anotar todos os valores, tá? Tira print e fechou. Então vamos para a última etapa aqui do nosso trabalho de mecânica geral aplicada. E para essa etapa aqui a gente vai utilizar o software da Algetec e a gente vai aprender um pouco sobre a estática, beleza? Então vamos rolar aqui para baixo. Aqui provavelmente vai estar passo a passo. Não, aqui não está passo a passo, mas eu vou te explicar aqui basicamente o que é. Aqui temos como se fosse uma balança, tá bom? Onde temos um prato e temos alguns pesos. Então de um lado você vai colocar peso e do outro lado você vai colocar o peso e temos uma distância aqui nessa região. Então, ou seja, baseado no peso que tem nessa região e nessa região aqui, a gente consegue calcular o peso do objeto, sem mesmo a gente saber qual é o valor do peso desse objeto, entendeu? Então, é basicamente isso que a gente vai ter que fazer no laboratório da Algetec. Vamos ver se tem alguma coisa explicativa aqui. Aqui não tem nada específico do que deve ser feito, mas é basicamente isso. Você vai realizar o experimento, né? E você vai explicar de forma analítica como você chegou ao resultado, como que você descobriu o valor dos pesos, né? Utilizando esse sistema aqui de contrapesos de estáticos, né? Então isso aqui é muito interessante. Até aprender na prática, né? Isso aqui é muito interessante. Então, galera, eu acho que é basicamente isso, tá bom? Temos aqui um checklist, né, completo, onde colocar um dos corpos de prova na balança, né, tipo anotar as distâncias, retirar o corpo da balança, fazer meus procedimentos, anotar os valores, calcular o valor da massa para cada corpo de prova. Então, a gente vai colocar os pesos aqui, depois fazer os cálculos, né, na mão, para encontrar os valores, tá? Então é basicamente isso. Espero ter ajudado de alguma forma, o vídeo ficou um pouco longo, explicativo aqui, mas acredito eu que posso ter te ajudado de alguma forma. Eu vou deixar meu número aqui embaixo e meu site aqui embaixo também. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigadão.